37. Alexis. Eu vinha ligando sem parar para Daniel desde a noite anterior. O celular dele caía direto na caixa postal e minhas mensagens não eram lidas. Eu estava exausta. Mal tinha dormido. Minha reunião com o conselho do hospital durou até quase a meia-noite. E depois passei 2 horas em um telefone via satélite com meu irmão e a esposa dele. Eu precisava reescrever meu discurso, conseguir um convite para Daniel e reservar um smoking para ele em uma loja de Minneapolis. Então deixei uma mensagem de voz implorando a ele que viesse. Como ele não retornou nem respondeu às mensagens, liguei para o bar dos veteranos procurando por ele. Hannah contou que fazia semanas que ele não ia até lá. Então liguei para Doug. Doug me disse que Daniel estava indo embora de Waukon, que ele não conseguia mais ficar lá, que provavelmente já tinha ido. Por minha causa. Eu parti seu coração. Eu achava que abrir mão dele era a coisa mais humana a fazer. Só que a coisa mais humana seria tê-lo deixado ficar. Daniel estava disposto a abrir mão de todo o seu mundo por mim. Ele sempre soube o que era mais importante. Estava disposto a trocar Waukon, a casa Grant, seu legado, tudo para ficar comigo naquele lugar hostil e superficial, porque para ele era inaceitável ficar sem mim. E eu não retribuí tudo isso no momento crucial. Deixei que ele acreditasse que tinha vergonha dele, que não valia nenhum sacrifício, qualquer que fosse, que ele não era para mim tudo o que eu era para ele. Desde o início fiquei com um pé atrás. Nunca me entreguei de cabeça. Eu o neguei, o escondi. E depois, o abandonei. Eu o traí. Então, se ele nunca mais quisesse falar comigo, como eu poderia culpá-lo? Eu precisava aceitar. Culpá-lo não ia me ajudar a fazer o que eu tinha que fazer. E eu ia fazer, quer ele aparecesse ou não. Eram 6 da tarde e eu já estava no evento. Não podia cumprimentar as pessoas e segurar o celular ao mesmo tempo. Meu vestido não tinha bolso, então meu telefone estava na mesa dentro da bolsa, o que me impedia de checá-lo o tempo todo. Dei o número de Daniel a Bree e pedi que ela continuasse tentando falar com ele. Eu não sabia se tinha dado certo porque fazia 45 minutos que ela tinha desaparecido. O evento estava bem encaminhado. Mais de 500 pessoas haviam comparecido. Uma lista de convidados montada com muito cuidado. Um tapete vermelho guiava os convidados ao salão com o tema Sonho de uma Noite de Verão. O teto tinha sido transformado em um céu noturno reluzente de estrelas. Flores cobriam as paredes e velas tremeluziam nas mesas cobertas por toalhas de linho, sob arranjos florais com libélulas cravejadas. Havia até árvores no salão. Garçons com luvas brancas carregavam bandejas com aperitivos e champanhe. Havia esculturas de gelo em todos os bares. Uma banda, repórteres que cobriam o estilo de vida e outros veículos de comunicação. Diziam que era a festa do século. Eu já tinha posado para dezenas de fotos e dado meia dúzia de entrevistas sob o olhar atento de minha mãe, que parecia satisfeita. Meus pais pareciam o rei e a rainha em um salão cheio de súditos. Todos estavam radiantes. Jessica e Gabby estavam com seus vestidos e maridos distintos no bar, com Neil e meu pai. Seria a primeira vez em mais de 40 anos que meu pai ou minha mãe não discursariam em um evento do Royam. Meu discurso seria como uma cerimônia de passagem da tocha, algo que Derek certamente estaria fazendo se não tivesse ido embora. Eu ainda conseguia imaginar como seria se o baile tivesse acontecido 1 ano antes. Uma realidade alternativa. Meu irmão, charmoso e carismático, fazendo todos rirem durante um discurso ao mesmo tempo encantador e inspirador. Eu estaria presente, mas seria ignorada. Apenas um troféu com quem Neil desfilaria, uma vez que ele era mais importante do que eu. Seria apresentada sem entusiasmo por um pai lendário. E só quando estivesse perto o bastante para que isso fosse absolutamente necessário. Tanta coisa tinha mudado e iria mudar ainda mais. Ao chegar, os convidados tinham que descer uma escadaria enorme de mármore até o salão onde ficavam as mesas. Isso tornava cada entrada grandiosa. E parte da diversão era vê-los entrando. Minha mãe e eu estávamos na base da escadaria, cumprimentando as pessoas que chegavam. Minha mãe sabia o nome de todos. Sussurrava no meu ouvido antes que eles chegassem ao pé da escada. Príncipes e dignatários estrangeiros.
magnatas do setor imobiliário, políticos, atores, até mesmo um vlogger famoso, um grande doador para as pesquisas do Royam sobre ela. Havia bilhões de dólares naquele salão, bolsos sem fundo, e pela primeira vez eu sabia exatamente o que queria fazer com o dinheiro. Sabia quem eu queria ser para o legado Montgomery. Sabia como o Royam viria a se lembrar de mim, o que os livros de história contariam e como eu passaria o resto da minha vida. Naquelas 24 horas, eu tinha alcançado um nível de clareza que jamais pensei ser possível. Durante a vida inteira, eu me senti um pouco fragmentada e dispersa. Provavelmente porque os outros sempre estavam decidindo o que eu deveria ser. Eu era um mosaico, projetado por outras pessoas, e nenhum dos fragmentos estava no lugar certo. E agora finalmente tinha me reorganizado e me reconhecido pela primeira vez. Já tinha acertado tudo com o conselho. Organizei tudo com meu irmão e sua esposa. Tudo estava no lugar. Eu só esperava que Daniel aparecesse. Quando o fluxo constante de convidados diminuiu, minha mãe se aproximou. Estou tão impressionada, Alexis. Sei que você nem sempre se sente confortável com esses eventos, mas está se saindo muito bem. Eu mantive os olhos no topo da escada, esperando que o próximo convidado a aparecer fosse Daniel. Acho que você vai se surpreender com minha motivação, falei. Gabby e Jessica deixaram os maridos no bar com Neil e se aproximaram. Minha mãe percebeu e pediu licença para falar com um antigo colega. Era a primeira vez que conversávamos desde o dia em que Daniel foi ao pronto-socorro. Assim que estavam perto o suficiente para que eu ouvisse, Jessica soltou um suspiro alto. Quanto tempo vão nos fazer esperar pelo jantar? A $500 por pessoa, eu achava que pelo menos seríamos alimentadas em um horário decente. Gabby parou na minha frente, remexendo o gelo do mojito com um canudo. Seu vestido é lindo. Obrigada. Resmunguei, olhando para o topo da escadaria. Ela colocou o canudo na boca. Philip me contou que Neil pediu ajuda para procurar apartamento. Como não respondi, ela continuou. Isso é bom, não é? É, respondi categórica. Então, acabou? Perguntou ela com o canudo ainda na boca. Vocês terminaram mesmo? Nós já tínhamos terminado. Lembrei. Eu sei. É que foi meio romântico ele ter tentado tanto voltar. No fim, eu estava quase torcendo por ele. Revirei os olhos internamente. Qual parte daquela invasão foi romântica? Ele me manter como refém na minha própria casa? Ou finalmente conseguir a ajuda psicológica de que precisava para se tornar um ser humano minimamente decente com quem talvez valesse a pena manter um relacionamento? Nem me dei ao trabalho de responder. Ela só queria fofocar. E teria muito material para isso até o fim da noite. Mas não sobre Neil. Gabby transferiu o peso do corpo de uma perna para outra como se meu silêncio a deixasse impaciente. Tem falado com aquele cara? Perguntou de repente. Olhei para ela e inclinei a cabeça. Está falando do cara do esquilo? Ela me encarou, piscando rápido. Você o conhece. Passou 3 dias na casa dele. Sabe o nome dele. Falei. Talvez devesse olhar sua avaliação de uma estrela sobre a casa Grant para relembrar. Ela ficou boquiaberta. Até Jessica ficou de queixo caído. Uma corneta soou. Um toque cinematográfico para avisar a todos que era hora de se sentar. Jessica pigarreou. Finalmente. Vamos. Ela se dirigiu à mesa e Gabby correu atrás dela. Meu pai se aproximou em seu smoking, com um copo de uísque na mão, e minha mãe finalizou a conversa e se juntou a nós no pé da escada. Neil foi pegar uma taça de vinho para você, comentou meu pai apontando para a fila do bar com a cabeça. As pessoas estavam começando a se sentar, mas meus pais não se mexeram. Minha mãe provavelmente queria estar lá para cumprimentar qualquer retardatário, e meu pai ou estava esperando Neil ou queria manter sua posição imponente no salão. Qualquer que fosse o motivo, aquilo era um problema. Eu queria pegar minha bolsa e checar meu celular, mas estava com medo de que Daniel aparecesse e acabasse bem no meio dos meus pais,
sem que eu estivesse ali para defendê-lo. Então também fiquei onde estava, mordendo o lábio e observando o topo da escadaria, nervosa. A cada segundo que passava sem que Daniel chegasse, eu ficava mais ansiosa. O evento tinha começado às 5:30 da tarde. Ele estava mais de 1 hora atrasado. Comecei a temer que não viesse. Eu sabia que ele sentia minha falta. Sabia que ainda me amava. Senti isso quando conversamos ao telefone, mas isso não queria dizer que ele ia me perdoar. Uma montagem de fotos dos 125 anos da história do hospital começou a ser exibida, enquanto os garçons serviam a salada aos convidados. Eu subiria no palco em seguida. Meu pai bebeu um gole do uísque. "Imagino que seu discurso esteja pronto", comentou ele em voz baixa. "Este é um evento histórico. Espero que tenha se preparado." Soltei o ar devagar pelo nariz para me acalmar. Era engraçado como aqueles golpes casuais e corriqueiros agora eram óbvios. Eu estava tão acostumada que nem percebia mais quando aconteciam. Eram a base de tudo que eu aceitava vindo de Neil. Em vez de me dedicar palavras de incentivo para me deixar segura diante de 500 pessoas, meu pai preferiu me lembrar de que ele não confiava em mim. Fez questão de que eu soubesse que ele imaginava que eu não entendia a importância daquele evento e não tinha me dado ao trabalho de me preparar. Mas isso me irritou, principalmente porque era um desrespeito à minha mãe. Foi minha mãe quem passou os últimos meses me preparando para aquele discurso. E ele nitidamente não confiava que ela, que havia se tornado uma palestrante profissional nos últimos 40 anos, tivesse feito seu trabalho antes de me liberar para o evento mais importante do Royam. Era um insulto. E minha mãe ignorou aquilo, como sempre, porque ela nunca escolhia lutar, por si mesma ou por mim. Mas tudo bem, porque pela primeira vez na vida, eu estava preparada para lutar por mim mesma. Eu estava preparada para o discurso, embora não fosse usar o que tínhamos ensaiado. Meus pais não faziam ideia do que ia acontecer. Eu pedi ao conselho que mantivesse a confidencialidade da reunião, e eles concordaram. A noite seria cheia de surpresas. Fotos em preto e branco da construção do hospital surgiram nos telões. Então, imagens coloridas de 1950, 1960... Minha família aparecia em quase todos os slides. Quando passavam as fotos de meados da década de 2000, Neil começou a vir do bar com minha taça de vinho. Meu pai se aproximou. "Neil me contou que vocês tiveram uma conversa animadora." Gostei de saber que a terapia está ajudando ele. Falei com desdém, olhando mais uma vez para o topo da escadaria. "Fico feliz que tenha recobrado o juízo", continuou ele. "E pensar que você poderia estar aqui com aquele garoto." Ele riu, levando o copo à boca. Eu enlouqueci. Virei a cabeça tão rápido que a tiara quase saiu do lugar. Nunca mais fale assim do Daniel na minha presença. Dele ou da Nikki. Minha mãe ficou chocada. E meu pai baixou o copo e me lançou um olhar de advertência. "Cuidado com o tom, mocinha", sussurrou ele. Endireitei a postura. "Não." Minha mãe ficou nervosa. "Querida, acho que já vão chamar você", disse baixinho, colocando a mão em meu braço. "Talvez seja melhor ficar perto do palco. Vou me certificar de que sua taça de vinho vá para a mesa." "Eu não vou me sentar com vocês." Interrompi bruscamente. Minha mãe me encarou piscando rápido. "Não vai? E por que não?" Eu comprei outras cadeiras. "Não vai se sentar com o Neil?" Perguntou meu pai, parecendo confuso. Não vou. Convidei Daniel. E se eu tiver alguma sorte, talvez ele apareça para que eu possa implorar pelo seu perdão, pela maneira como permiti que vocês o tratassem, pela maneira como eu o tratei." A montagem de fotos chegou ao fim, e o CEO subiu ao palco. Em 2 minutos seria minha vez. Balançando a cabeça, olhei para meus pais boquiabertos. "Mãe, espero que encontre sua voz. Sei que ela está aí. Para seu próprio bem. Espero que a procure." Virei para meu pai. "Pai, você será um velho muito solitário. Seu mundo está prestes a ficar tão pequeno quanto sua mente. Você não vai ter seus filhos. Não vai ter o privilégio de conhecer as pessoas que eles amam. Não vai abraçar seus netos. Não vai vê-los crescer." Balancei a cabeça. "Mas pelo menos vai ter o Neil." Virei e comecei a andar em direção ao palco.
Então parei e olhei para eles mais uma vez. Além disso, saiba que estou renunciando ao cargo de chefia a partir de amanhã. O queixo da minha mãe caiu e meu pai ficou vermelho. Me faça um favor e diga ao Neil que a casa é dele. Vou sair de lá até o fim desta semana. Eu mesma me deserdo para que você não tenha esse trabalho. Agora, com licença, tenho um discurso a fazer. Levantei a saia do vestido, caminhei por entre as mesas e subi no palco no instante em que me apresentaram. Andei até o microfone sob aplausos. 2 telões enormes flutuando atrás de mim. Agradeci ao CEO e ajustei o microfone olhando para a plateia. Embora o discurso não fosse aquele que treinei durante meses com minha mãe, eu não precisava de teleprompter nem de anotações. Estava preparada. Me sentia totalmente calma, como se tivesse nascido para fazer aquilo. E tinha mesmo. Meu pai nunca esperou muito de mim. E por um bom tempo, nem eu. Durante minha vida inteira, meu pai me fez sentir o elo mais fraco da família. A princesa mais inútil. Um desperdício de seu DNA. Mas naquele dia, eu era uma Montgomery. Aquela herança pulsava em minhas veias. Saía por meus poros. A sensação era de que eu era a forma definitiva de tudo que minha linhagem aspirava a ser. Eu era uma Montgomery melhor até mesmo que Derek, porque finalmente tinha encontrado a vocação que me ancorava a meu patrimônio familiar. Aquilo me incendiava. Fornecia o impulso incansável e o foco aguçado de quem queria acreditar em algo. E eu não vi a hora de começar. Busquei Bree e Daniel na multidão uma última vez e vi minha amiga nos fundos do salão. Ela acenou e fez um sinal de positivo. Era um desejo de boa sorte? Ou de encontrei o Daniel? Ele não estava ali com ela. Procurei-o mais uma vez, mas não o vi. E não podia mais esperar. Então comecei. Obrigada por se juntarem a nós para comemorar este marco histórico do Royam Northwestern. Minha voz saiu firme e confiante. Neste dia, em 1897, nossas portas se abriram pela primeira vez. E meu tataravô, Dr. Charles Edward Montgomery, começou seus atendimentos. Hoje, 125 anos depois, dou continuidade a um legado do qual minha família tem muito orgulho. Andar pelos corredores daquele que se tornou um dos melhores hospitais do mundo. Com suas doações generosas, fomos pioneiros de grandes descobertas médicas. Nos consagramos como um dos principais hospitais de pesquisa e treinamento do mundo. E salvamos inúmeras vidas. O Royam é o lar de alguns dos melhores médicos que a profissão já viu. Somos o destino de talentos inigualáveis e líderes em avanços da medicina. É com base na força desse alicerce que hoje temos o prazer de anunciar a nova direção do legado Montgomery e do relacionamento da minha família com o Royam. Foi neste momento que minha mãe percebeu que eu saí do roteiro. Vi seu rosto registrar aquela última frase. E ela se aproximou do meu pai e sussurrou algo no ouvido dele. Como vocês devem saber, continuei, sou a chefe da emergência do Royam. E se tem alguma coisa que aprendi cumprindo esse papel foi que, na maioria dos casos, emergências não seriam emergências se os pacientes tivessem acesso a cuidados médicos de rotina. Tratamentos de custo inacessível custam vidas. Já vi cortes não tratados virarem sepse. Uma sinusite virar pneumonia porque o paciente não pôde pagar por uma consulta que lhe receitasse antibióticos. Já vi diabéticos perderem membros porque estavam racionando insulina. Já vi um câncer terminal que poderia ter sido descoberto e tratado precocemente se houvesse acesso a exames anuais adequados. Fiz uma pausa de impacto e olhei para a plateia com a sobrancelha erguida. Já vi pacientes que se costuraram com gin e anzol, porque não podiam pagar por uma visita ao pronto-socorro. Dei um tempo para que a plateia risse. As alas que podemos acrescentar a um prédio são limitadas. Então,
Chegou a hora de o poder de cura do Royam se expandir de outra maneira. A partir da próxima semana, iniciaremos a construção de nossas primeiras clínicas satélite. Essas clínicas vão oferecer cuidados gratuitos a comunidades de baixa renda, a começar pela cidade de Wakhan, no condado de Grant, e pelo Camboja, onde meu irmão, Dr. Derek Montgomery, e sua esposa, Nikki, já estão trabalhando. Eu mesma vou supervisionar a clínica de Wakhan. Durante a próxima década, nosso objetivo é expandir o programa para comunidades carentes do mundo todo. Fiz uma pausa. A partir de hoje, o Royam não estará só aqui. Estará onde for mais necessário. Foi um privilégio crescer como uma Montgomery na família Royam. E estou animada e honrada por dar continuidade à nossa tradição de excelência, compartilhando a dádiva que é o Royam para além dos muros que meus antepassados construíram. Doem com generosidade hoje. Deem lances altos. Estamos construindo um novo começo. Obrigada. Aplausos estrondosos. Vi Gabby e Jessica aplaudindo e assentindo. Neil estava aplaudindo. Bree estava aplaudindo de pé, com um sorriso tão grande que parecia que ela ia explodir. E o engraçado era que meus pais também. Minha mãe estava reluzente. Parecia mais orgulhosa do que nunca. Até meu pai estava sorrindo e aplaudindo. O mais irônico era que aquela devia ser a primeira vez que ele ficava realmente impressionado comigo. Era revolucionário e inovador. Um avanço para a instituição. Algo que o hospital nunca tinha feito e que trazia Derek de volta. E provavelmente garantia a sobrevivência da franquia por gerações. E nem foi difícil planejar tudo, uma vez que defini minhas prioridades porque serviria a tudo que me era mais caro. Daniel, Wakhan, Royam e depois todo o resto. Nessa ordem. Entrei naquela reunião pronta para pedir demissão se eles não aceitassem. Mas o conselho amou a ideia. Teriam um grande anúncio para o evento de aniversário. Uma iniciativa nova e empolgante. E conseguiriam manter 2 Montgomery jovens e ávidos na equipe. Aliás, 3, porque também teriam Nick. Nick estaria presente em tudo que meu irmão fizesse. E apesar da opinião equivocada do meu pai a respeito da Nora, Lola Simone era uma aliada poderosa. Sua fama concedia alcance global e centenas de conexões importantes. E ela era muito respeitada por seu trabalho humanitário. Nick Montgomery atrairia mais doadores ao Royam do que minha mãe jamais conseguira. Seu impacto seria imensurável e garantiria o sucesso do programa. O conselho reconheceu isso e foi unânime. E isso se deu, em parte, por causa dela. Talvez um dia meu pai reconhecesse que foram Nick e Daniel que levaram a tudo isso. Talvez um dia meu pai pedisse desculpas e aceitasse a vida que Derek e eu escolhemos viver e tentasse ser parte dela. Talvez aprendesse a ter um pouco de misericórdia. Eu esperava que sim. E esperava que, ainda que ele não aprendesse, minha mãe finalmente batesse o pé e escolhesse fazê-lo assim mesmo. Eu sabia por experiência própria que, às vezes, quando o alerta é alto o bastante, a gente acorda assim. De qualquer maneira, eu estava feliz com a minha decisão. Derek e eu estávamos. Mas eu ainda não tinha visto Daniel. Ele já deveria estar ali. Se tivesse vindo, já deveria estar ali. Meu coração se apertou. Ele sabia que eu estava tentando falar com ele. Ainda que Bree e eu não tivéssemos conseguido entrar em contato e nenhuma das minhas mensagens de voz ou de texto tivessem chegado, Doug já teria ligado para ele. Ele sabia. Era a resposta dele. Era um não. Eu o magoara demais, muitas vezes, e não podia culpá-lo por não aceitar mais aquela situação. Mas isso não mudava nada, porque eu me mudaria para Wakhan assim mesmo. Eu era um pouco mais Grant do que Montgomery, percebi. Eu queria mudar o mundo, mas queria começar ali. E faria isso, ainda que o prefeito nunca mais falasse comigo. Deixei o palco sob aplausos.
Fui abordada por alguns doadores assim que fui para o salão. Todos queriam seu nome em um prédio. E tínhamos 2 novas clínicas disponíveis. Fiquei feliz com o entusiasmo. Mas só queria dar uma olhada no celular e falar com Bree. Estava cumprimentando pessoas e tentando me afastar quando vi alguém surgir no topo da escadaria de mármore. Prendi a respiração quando ele apareceu. Daniel. Meu coração parou quando o vi. Ele estava de smoking preto, com uma das mãos no corrimão. Todas as mulheres olharam para ele. Mas ele só estava olhando para mim. E eu nunca o vira tão lindo ou tão feliz. Com licença, sussurrei. Atravessei a multidão, segurei a saia do vestido e saí correndo. Ele sorriu quando me viu e começou a descer a escadaria correndo também. Fiquei tão aliviada ao vê-lo que não saberia dizer se estava rindo ou chorando ou um pouco dos dois. Nós nos encontramos no meio da pista de dança. Seu mundo e o meu, colidindo diante de todos. Você veio, murmurei envolvendo-o em meus braços. É claro que eu vi, sussurrou ele. Daniel, me desculpe, falei ofegante. Por favor, me perdoe. Ele se afastou um pouco e segurou o meu rosto. Olhei para ele com lágrimas nos olhos. Eu te amo tanto. Cometi um erro enorme. Shhh. Não. Naquele dia em que você foi até minha casa, eu deveria ter feito uma mala ali mesmo e ido embora com você. Eu deveria ter ido meses antes. Eu achava que tinha estragado tudo. Achava que nunca mais fosse ver você. Eu gostaria de dizer que sou forte o bastante para ficar bravo com você. Disse ele, a voz um pouco rouca. Mas não sou. Eu vim assim que recebi sua mensagem. Aí minha caminhonete pifou em frente à loja do Smoking e Bree teve que ir me buscar. Eu não sabia chamar um Uber. Eu ri. Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. Você ouviu meu discurso? Perguntei, secando o rosto. Ouvi. Eu estava no topo da escadaria. Não queria que você me visse. Não queria que ficasse nervosa. Eu ia pedir demissão, Daniel. Se eles não tivessem concordado com essa ideia, eu ia embora para ficar com você. Eu ia para o Akan com ou sem o Royam. Ele sorriu para mim com delicadeza. Meu Deus, você está linda. Sussurrou ele. Sorri em meio às lágrimas e ficamos ali, apenas curtindo a existência um do outro. Era incrível como eu me sentia inteira. Como ele completava a última peça do meu mosaico. Eu nunca ficaria completa sem ele, mesmo que nunca o conhecesse ou soubesse quem ele era. A banda começou a tocar True, do Spandau Ballet. Daniel ergueu uma sobrancelha. Quer dançar comigo? Eu sorri. Quero. Assenti. É claro que quero dançar com você. Coloquei um braço ao redor do seu pescoço. Ele pousou a mão sobre a minha em seu peito e começou a me rodopiar naquele salão mágico cheio de flores e estrelas reluzentes. Parecia um conto de fadas. E ele parecia um príncipe em uma floresta encantada. Mas Daniel sempre foi um príncipe. Aquela era só a primeira vez que todas as outras pessoas também enxergavam isso. Éramos os únicos na pista de dança. A saia enorme do meu vestido se expandiu quando ele me fez rodopiar. E um holofote se acendeu e nos acompanhou. Todos estavam assistindo. Eu queria que assistissem. Queria que todos me vissem com o homem que eu amava. Porque eu tinha orgulho de amá-lo aos olhos do meu mundo. Teria orgulho se ele viesse de calça jeans e camiseta desbotada, com lama nas botas, com as tatuagens expostas e tudo mais. Ele podia ter entrado com Kevin Bacon e eu teria sorrido e mergulhado em seus braços de qualquer jeito. Então, o que esse novo cargo significa? Perguntou ele, virando-se para mim. Você vai ter que ir até as outras clínicas quando inaugurarem? Somos nômades agora? Brincou ele. Eu dei uma risadinha. Não, meu trabalho é garantir que as clínicas sejam financiadas. Basicamente, eu tenho que ir a muitas festas. Talvez seja melhor comprar esse smoking. Falei, puxando a lapela. Ele enfiou o dedo pela gola. É muito desconfortável. Eu nunca tinha usado um. Experimente uma cinta modeladora para ver como é bom. Ele riu.
Acho que vou ter que colocar você na casa grande. Vai precisar do espaço no armário para todos esses vestidos de festa. Eu sorri. Podemos ficar com o quarto damasco? Perguntei. Claro, respondeu ele. E então, com um olhar grave, continuou. Mas não posso morar lá com você se não formos casados. Ofeguei de brincadeira. O quê? Por que não? É o quarto dos meus avós. Não posso fazer tudo o que quero com você lá, a não ser que seja minha esposa. Parece errado. Fingi pensar por um instante. Além disso, é assombrado. Não sei se devo ficar lá sozinha. É melhor a gente se casar logo. Tive que prometer ao conselho do hospital que não tiraria meu sobrenome. Mas acho que Dr. Alexis Montgomery Grant soa bem, não acha? Ele estreitou os olhos. Você não se importa de se casar com um carpinteiro de uma cidadezinha no meio do nada? Não consigo pensar em um jeito melhor de passar os próximos 50 anos. E a gente meio que vai ser, obrigado. Doug apostou 100 pratas que nós não seríamos felizes para sempre. Ele riu, e seu rosto inteiro se iluminou. Doutora Alexis Montgomery Grant. Me ocorreu que um dia Daniel e eu seríamos lembrados em artigos de jornal amarelados e emoldurados nas paredes do bar dos veteranos, assim como os Grants que vieram antes de nós. E essa ideia me fez sentir tão orgulhosa e completa que eu nem seria capaz de descrever. Era melhor que quadros imponentes pendurados em corredores de hospitais, ou matérias na Forbes, ou documentários no History Channel. Embora estes também fossem prováveis. Teríamos o melhor dos dois mundos. Eu poderia dançar com ele a noite toda em um baile extravagante e depois deixar que ele me levasse para casa para cuidar da nossa cidade, do nosso povo, da nossa família. Porque às vezes a família não é aquela em que nascemos. Às vezes a família é aquela que encontramos. E eu tinha encontrado a minha em Wakhan. Eu tinha encontrado a minha nele. Voltei a ficar com os olhos marejados. Por que está chorando? Perguntou ele com carinho. Porque estou muito feliz. Olhei para ele através dos cílios úmidos. Nunca mais vamos sair daqui. Vamos morar neste momento para sempre. Ele olhou ao redor assentindo. Bom, não que eu quisesse construir uma casa de verão aqui, mas as árvores são muito bonitas. Eu gargalhei, e ele me puxou mais para perto, pela cintura, para encostar a testa na minha. Dei um sorriso largo. Me dê um beijo, Daniel Grant. Ele pareceu escandalizado. Aqui, na frente de todo mundo? Aqui, na frente de todo mundo. Ele parou de me rodopiar e ficamos embaixo de um lustre de cristal enorme no meio do salão. O baile inteiro assistindo, todos os olhares voltados para nós. Seus lábios pairaram a milímetros dos meus. Como você quiser. Epílogo. Daniel. 7 meses depois. Doug acenou com a cabeça para minha esposa do outro lado do bar de veteranos. 100 pratas se você conseguir convencê-la a me dar folga segunda. Eu ri, organizando as bolas de sinuca. Isso é entre você e sua chefe. Por favor, cara! Eu tenho um encontro! Parei para encará-lo por cima do ombro. Ela viu suas fotos e confirmou o encontro mesmo assim? Brian riu. Liz olhou para nós de trás do bar e sorriu. E Brian retribuiu. Doug trabalhava meio período na clínica. Tinha tirado o certificado de socorrista e dirigia a ambulância da clínica Royama Wakhan. Ele basicamente garantia que a ambulância estivesse abastecida de suprimentos e gasolina e levava pessoas ao hospital em Rochester caso fosse necessário. Segunda, eles fariam o balanço. Brian acenou com a cabeça para ele. Leve-a para o trabalho! Mostre a ambulância! Você vai parecer descolado! Alexis não deixou! Esse babaca não quer conseguir minha folga! Cara! Eu fui cupido de vocês dois, seus idiotas, e é assim que me agradecem? Olhei para o relógio. Se por cupido quer dizer que nos fez parecer boas opções em comparação a você, então sim, você foi nosso cupido. Brian soltou uma risada engasgada. Doug bebeu um gole da Fanta.
Não quero nem pensar nas fotos íntimas de merda que estariam circulando por aí, não fosse pela minha ajuda. Você deve seu casamento a minha expertise. Quer saber? Vão se fuder. E não me peça mais para cuidar do seu cachorro idiota. Não conte comigo. Eu ri. Alexis finalizou a conversa quando Doreen, perto do jukebox, estava vindo na minha direção. Sorri ao vê-la se aproximar. Ainda não tínhamos contado a ninguém. Ela queria esperar até as 12 semanas. Era muito cedo para perceber a barriguinha, e ela estava usando meu moletom com um bolso canguru, então não daria para ver de qualquer jeito. Mas saber o que eu sabia me fazia sorrir de orelha a orelha. E isso também fazia com que ela sorrisse de orelha a orelha. Já tínhamos decidido que nossos filhos seriam Montgomery Grant. Assim, poderiam escolher o legado que quisessem. Fazia quase um ano que eu tinha visto minha esposa pela primeira vez. Uma mulher bonita em um carro chique, caído em uma valeta, falando comigo por uma abertura de 2 centímetros na janela. Minha vida agora era muito diferente. Eu jamais teria imaginado que aquele encontro do acaso levaria a tudo aquilo. Que eu seria tão feliz por causa daquele maldito guaxinim. O casamento aconteceu 3 meses após a festa de aniversário do hospital. Alexis queria se casar antes que a construção da clínica terminasse e ela ficasse ocupada demais para sairmos em lua de mel. A cidade inteira fechou para o casamento. Lapidei nossas alianças com a madeira do corrimão da casa. Fiz entalhes combinando e impermeabilizei. Pensei que talvez Alexis pudesse querer um diamante, e eu até poderia ter comprado um, pois os negócios estavam indo bem. Mas ela amou a ideia das alianças feitas por mim. A cerimônia foi no celeiro de Doug. Jane preparou a comida e Alexis encomendou um bolo da Nadia Cakes que parecia um guaxinim para celebrar o jeito como nos conhecemos. Tarek e sua esposa famosa vieram do Camboja. Então tivemos que fazer as pessoas assinarem 350 termos de confidencialidade. Gostei muito deles. Ficaram 2 semanas conosco. O pai de Alexis não foi ao casamento. Sabíamos que ele não iria. Mas a mãe marcou presença. E tanto eu quanto Alexis valorizamos seu esforço. Não era fácil para ela contrariar o marido. Por outro lado, ela não estava disposta a perder os filhos por causa dele. Alexis disse que a mãe também estava fazendo terapia, o que a deixava muito feliz. A doutora Jennifer Montgomery era uma mulher agradável. E acho que ela também gostou da nora, Nick. As duas tinham muito em comum, já que eram filantropas. A mãe de Alexis ficou 1 semana conosco. E quando foi embora, nos presenteou com uma lua de mel de 1 mês. Foi um presente atencioso em vários aspectos, mas principalmente porque era para mim. Alexis disse à mãe que eu nunca tinha viajado. Então ela nos mandou para a Itália, França, Grécia, Inglaterra e Irlanda. Tudo de primeira classe em hotéis 5 estrelas. A viagem de uma vida. Curtimos demais. Alexis sempre deixava que eu ficasse no assento da janela no avião, pois eu nunca tinha voado. Comemos em alguns dos melhores restaurantes do mundo. Aprendi qual garfo usar e dominei o Uber e aqueles cartões magnéticos que abrem a porta dos quartos de hotel. Vimos ruínas antigas e castelos e passamos dias em praias de areia branquinha. Voltei ainda mais apaixonado por minha esposa, o que era difícil de imaginar. Mas estávamos felizes por estar em casa. E Doug também. Porque ele cuidou de Hunter enquanto viajávamos e nosso cachorro bobo ficava levando roedores para dentro de casa. Alexis se aproximou e envolvi sua cintura. Pronta para ir embora? Perguntei. Pronta. Estou um pouco enjoada. Respondeu ela baixinho. Ok. Olhei para os caras. Ei, já estamos indo. Até mais, disse Brian ainda rindo para a namorada. Doug fez um aceno de cabeça para minha esposa. E aí? Quando Brianna vem de novo? Ela ainda está solteira? Ele ergueu as sobrancelhas. Alexis riu. Doug, se ela soubesse onde você mora, colocaria fogo na sua casa. O quê? Ele olhou de mim para ela. Ela estava totalmente a fim de mim. Todos caíram na gargalhada. Doug ficou perseguindo Brianna com o violão no nosso casamento. Ela encontrou um borrifador de água e usou o resto da noite para afastá-lo quando ele chegava perto demais. Pelo menos Nick o ensinou a afinar o violão enquanto estava aqui. A gente se vê amanhã, falei ainda rindo. Tirei minha jaqueta de trás do balcão do bar e coloquei-a sobre os ombros da minha esposa.
Saímos para o ar fresco da noite de abril. Tínhamos caminhado até lá, para fazer um pouco de exercício. Então também voltaríamos andando. Peguei sua mão e ela entrelaçou seu braço no meu e apoiou a cabeça em meu ombro. Como está se sentindo? Perguntei. Só estou cansada. Acho que você deveria parar de ir para a farra. Ela riu. Hoje foi o dia da vacinação. Devo ter aplicado umas 200 vacinas. E não eram daquelas divertidas. Beijei o topo da sua cabeça. Vou preparar um banho para você quando chegarmos em casa. Então eu acenderia a lareira no quarto, enquanto ela ficava na banheira. Quando saísse, deitaríamos na cama com um livro. De manhã, eu levantaria mais cedo que ela e prepararia o café da manhã antes que ela tivesse que ir para a clínica. E ficaria na garagem trabalhando na última encomenda. Na hora do almoço, eu a encontraria no James, ou levaria uma marmita se ela estivesse ocupada demais para sair. E no jantar cozinharíamos juntos. Talvez assistíssemos a um filme. A casa Grant parecia muito feliz agora que estávamos morando nela. Parecia sussurrar ao nosso redor. O Akan também estava feliz. E saudável. Pela primeira vez na história da cidade, tínhamos uma médica de verdade. Não precisávamos ir até Rochester. Ela fazia visitas domiciliares a Pops. Alexis podia monitorar os remédios para a depressão de Doug. Então ele voltou a tomá-los e estava melhor do que nunca. Lily tinha acabado de passar pela consulta de 1 ano. E a clínica ainda ajudava os turistas. Eles também não gostavam de ter que dirigir 45 minutos para conseguir atendimento. A clínica era tão movimentada que era difícil imaginar que conseguimos viver sem uma. E tudo em troca de irmos a alguns eventos de arrecadação de fundos de vez em quando. Um almoço em um campo de golfe, o baile anual, um jantar particular com grandes doadores. Eu sempre ia com ela. Era divertido. Conheci Melinda Gates em um deles. Eu sempre ficava impressionado com minha esposa. Com a mulher polida e sofisticada que era. Explicando de forma articulada e detalhada as estatísticas das comunidades carentes e a importância das doações. Então voltávamos para casa, e ela calçava as botas enlameadas e ia até a fazenda de Doug para ajudá-lo com o parto de uma cabra ou algo do tipo. Eu amava o fato de ela ser uma Montgomery e uma Grant ao mesmo tempo. Kevin Bacon trotava pela rua na nossa frente com o colete refletivo que Doreen fez para ele. Lá vai ele, disse Alexis. Kevin agora era o mascote oficial da cidade e passeava livremente por Waukee. Turistas financiavam suas aventuras transferindo dinheiro por meio do QR Code impresso na lateral do colete em troca de fotos com nosso porco famoso. Era a atividade paralela mais lucrativa de Doug até então. Ele provavelmente conseguiria me pagar as 100 pratas se eu convencesse Alexis a lhe dar a folga na segunda. Atravessamos a ponte e começamos a descer a trilha enluarada sob as macieiras. Murmurou ela, apertando meu braço. O que foi? Eu poderia jurar que elas não estavam florescendo quando viemos. Olhei para cima. Ela tinha razão. As árvores estavam cheias de flores. Eu também não lembrava, embora parecesse algo que eu teria percebido. Você se lembra daquela noite? Perguntou ela. Quando estávamos caminhando e as pétalas caíram. Assenti. Lembro. A noite em que vimos Liz e Jake. A noite em que você me disse que não poderíamos mais continuar nos vendo. Ainda que aquela noite já estivesse distante, meu peito ainda ficava um pouco apertado ao lembrar. A noite em que me dei conta de que estava apaixonada por você, revelou ela. Bom, isso explica por que tentou me dar $50 mil. Eu aceitaria agora, aliás. Ela riu. Foi a noite em que você me deu o coração de pedra, disse ela um pouco distraída. A noite do espaguete, quando eu me senti tão amada e valorizada. Acho que já sabia que aqui era meu lugar. Algumas pétalas começaram a cair enquanto caminhávamos, como uma neve suave feita de primavera. Fazia 1 mês que estávamos juntos, e eu teria lhe dado qualquer coisa. Falei, lembrando como me sentia. E agora tenho você para sempre e mal consigo acreditar que é real. Ela balançou a cabeça. Eu não acredito que o universo mandou um guaxinim e uma neblina para jogar meu carro em uma valeta e eu acabar rebocada pelo prefeito. Olhei para ela, achando graça.
Está me dizendo que você, uma mulher da ciência, acredita que Deus não tinha nada melhor para fazer do que prendê-la em Wakhan? Ela deu de ombros. Talvez ele não tivesse. E a cidade consegue aquilo de que precisa, não é? A cidade consegue mesmo aquilo de que precisa. Ela parou de caminhar e se virou para me abraçar. Não gosto que sua única lembrança daquela noite seja o fato de eu ter ido embora. Aquela noite foi mágica para mim. A maior parte. Coloquei as mãos em seu rosto. Temos uma vida inteira de noites mágicas pela frente. Não precisamos nos lembrar só daquela. Ela sorriu e eu olhei no fundo dos seus olhos e vi tudo. Vi o resto da minha vida. Vi filhos e netos, e cadeiras de balanço na varanda de frente para o rio, e 2 velhinhos morrendo no mesmo dia porque o mundo não seria cruel o bastante para obrigar um deles a existir sem o outro. As árvores farfalharam ao vento, e pétalas flutuaram ao nosso redor. Elas flutuaram em câmera lenta uma segunda vez. O universo tinha sacudido o globo de neve de novo, só para nós 2. E ficamos ali em meio à magia, sabendo muito bem o que aquilo significava. Agradecimentos. Agradeço aos leitores Beta, Jeanette Tyson Jett, Kim Kao, Terry Puffer Burrell, Amy Edwards Norman, Don Cooper, Trish Gregorian, Lynn Fialkol e a leitora sensível Lee Kramer. Agradeço a George e Yasmin Ipen. Agradeço à enfermeira de emergência Terry Sands Martinez, ao médico emergencista Brian Loveg e à sua esposa Mackenzie, que transmitiu minhas perguntas esquisitas ao marido. Agradeço à bombeira socorrista Susana Hales Kieran, à doutora Pen Volker e à doutora Christine Muffaletto por responder às perguntas sobre a vida de plantão e o trabalho em um hospital. Agradeço à enfermeira obstétrica Lyle Burns e à obstetra doutora Susan Tran por me ajudarem com a cena do parto. Agradeço às defensoras de vítimas da violência doméstica, Ashley Anderson e Virginia Gonzalez, ex-membro do conselho do DVSAS, Serviços de Violência Doméstica e Agressão Sexual na sigla em inglês, por me ajudarem a escrever sobre o assunto com sensibilidade e compreensão. Agradeço a Sue Lemert, terapeuta especializada em trauma, por me ajudar a entender o impacto psicológico do ciclo de abuso. Saibam que quaisquer erros desta obra, se houver, são de responsabilidade desta autora, e não dos profissionais que me ofereceram seus conhecimentos. Um agradecimento especial à minha melhor amiga, Lindsay Van Horn, que conversou francamente comigo a respeito de sua experiência angustiante de violência doméstica. Foi ela que me disse que ninguém poderia salvá-la antes que ela estivesse pronta para salvar a si mesma. Ela se salvou, e hoje tem um casamento feliz com um homem maravilhoso. Agradeço também a Ashley Spivey, que me permitiu usar suas palavras. Eu acredito em você, não é culpa sua, e você não merece. Ashley é uma corajosa e ativa sobrevivente de violência doméstica. Essa fala é tão poderosa que pedi permissão para reproduzi-la no livro. Obrigada por aceitar, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas que precisam ouvi-la. As vítimas de abuso tentam deixar o abusador, em média, 7 vezes antes de conseguir fazer isso definitivamente. Muitas não saem vivas. Se você, ou qualquer outra pessoa que você conheça precisa de ajuda, entre em contato com uma das organizações a seguir. Há recursos disponíveis e pessoas que compreendem sua situação. Ligue 180 https://www.gov.br/mdh/pt-br/ligue 180. Instituto Maria da Penha. https://www.institutomariadapenha.org.br. Associação Fala Mulher. https://associaçãofalaMulher.wixsite.com/Associação Fala Mulher. Artemis. https://www.artemis.org.br. Entrevista com Abby.
Por que você quis contar esta história? Minha melhor amiga teve um casamento bastante abusivo antes de nos conhecermos. Ela mal saiu dele com vida. Desde então, ela se tornou uma defensora de sobreviventes da violência doméstica e fala abertamente sobre sua experiência. Eu não entendia o ciclo de abuso antes de conhecer Lindsay. Não conseguia entender por que a mulher simplesmente não ia embora. Muitas pessoas desconhecem a dinâmica de poder que existe em um relacionamento abusivo e como ajudar quem está passando por isso. Só quando Lindsay conversou comigo sobre o assunto, eu consegui entender como a situação é complicada e como é difícil sair dela. Ali estava aquela mulher inteligente, capaz, forte, que acabou em um casamento horrível do qual ela achava que não tinha o poder de escapar. Isso estilhaçou todas as ideias preconcebidas que eu tinha sobre com quem e por que isso acontece. Abriu meus olhos. Não consigo pensar em uma maneira melhor de educar um leitor do que colocando-o dentro do cérebro de alguém que está passando por isso. Tive muito cuidado ao escrever para garantir que o conselho que Alexis dá a Liz fosse preciso. Minha esperança é que possa servir de guia para quem está testemunhando ou sobrevivendo a um caso de violência doméstica. Em que aspectos você se identifica com Alexis? E com Daniel? Eu me identifico com os dois. Cresci sem dinheiro, não fiz faculdade. Tive que começar a trabalhar aos 16 anos, o que me colocou no setor de serviços, onde eu conseguiria um emprego sem ter ensino superior. Alexis e eu regulamos a mesma idade. E agora que tenho mais segurança financeira, posso comprar coisas mais bonitas. Então consegui viver na cabeça dos dois com alguma facilidade. Mas se tivesse que escolher, diria que me identifico mais com Daniel. Daniel é tão bom e honesto. Eu amei ver a casa de Alexis pelos olhos dele. Alexis não tinha noção de seu próprio estilo de vida. Nunca entendemos, quando acompanhamos seu ponto de vista, como sua vida é extravagante e opulenta, porque ela mesma não percebe isso. Está tão acostumada que nem pensa nisso. Então Daniel aparece lá e fica chocado com a maneira como ela vive. Sinto que, por mais luxos que eu possa ter um dia, nunca vou deixar de reconhecê-los. E acho que com Daniel também acontece isso. Ele sempre vai reconhecer os privilégios de sua vida, porque vem de uma criação bastante humilde. E me identifico muito. Como você escolheu o nome Wakhan para a cidade de Daniel? Eu queria que o nome da cidade de Daniel fosse uma palavra que os indígenas locais usariam, uma vez que vários lugares em Minnesota ainda são chamados pelo nome original. Então entrei em contato com a Native Languages of the Americas, línguas nativas das Américas, e fiz uma doação para que batizassem a cidade. O fundo beneficia a preservação das línguas nativas, o que eu amei. Eu queria que o nome da cidade fosse algo que indicasse suas características mágicas. A região ao sul de Minneapolis é território tradicional dos Dakota Sioux. A palavra Dakota mais conhecida para mágico é Wakhan, que também significa espiritual, sagrado ou fantástico. Eu também queria que o mundo de Alexis tivesse um significado oculto. Royam significa reino em francês. As coisas em Wakhan nem sempre são o que parecem. As libélulas, o vitral mutável da casa Grant, as tempestades estranhas. Qual era sua intenção com esses detalhes? E como a cidade acaba se tornando uma personagem por si só? Foi o que Popes disse. Acontecem coisas em Wakhan que não têm explicação. Eu queria que a cidade tivesse um toque de talvez mágico. Amei a ideia de que o encontro de Alexis e Daniel fosse mais do que sorte ou destino, uma intervenção divina. O espírito da cidade sentiu a presença dela e, sabendo que ali era seu lugar, encontrou um jeito de impedir que ela seguisse viagem. E qualquer que seja a entidade onipresente guardiã da cidade, ela tem um interesse profundo em Daniel. Daniel tem muito a ver com o bem-estar de Wakhan. Ele vem de uma longa linhagem de zeladores. E acho que a magia teria interesse em sua felicidade e faria o que fosse preciso para ajudá-lo. A magia o protege e está muito ligada às suas emoções. E não deixa de bancar o cupido quando necessário. Inseri vários detalhes no livro que era preciso prestar bastante atenção para perceber. O vitral do patamar da escadaria é um deles. Nunca é descrito da mesma forma, porque é mutável, e ninguém lembra como ele era, exceto o leitor, que não está sob o feitiço. Ele também tem a capacidade de fazer com que a pessoa esqueça o que viu, e não se permite ser fotografado. As libélulas significam que uma mudança está a caminho.
Vemos a primeira logo no primeiro capítulo, quando Daniel está rebocando o carro de Alexis. Quando os dois se conhecem, as engrenagens já estão girando. Continuamos vendo as libélulas ao longo do livro. Elas desaparecem na cena do rio quando Jake aparece, porque a situação de Liz não muda, uma vez que ela não se sente capaz de deixá-lo. Mas depois uma delas pousa em seu joelho, na esperança de que talvez a ideia esteja plantada e, afinal, exista a esperança de que algo mude. Há um componente forte de realeza e um toque de Disney neste livro. Fale um pouco sobre isso. Tanto Daniel quanto Alexis são da realeza. Ele é o último de sua linhagem. Um príncipe desfavorecido, prestes a perder seu castelo. Ela é uma princesa abastada, embora relutante, com um reino enorme e poderoso, herdeira de um trono de prestígio. Eu amei desenhar essa dinâmica ao longo do livro. A saída de Derek é muito similar à abdicação do rei Eduardo VIII ao trono inglês para se casar com a americana divorciada Wallis Simpson. Isso gerou um escândalo enorme à época e teve uma cobertura impiedosa dos tabloides. Wallis era considerada social e moralmente inadequada para o rei, como Lola para Derek. E a abdicação de Eduardo deixou o trono para seu irmão mais novo, Jorge VI, para o tormento deste. Também me diverti muito incorporando todos os elementos da Disney. Alexis perde um sapato logo no início. Ela é uma princesa ruiva, um peixe fora d'água e tem um pai controlador. A Pequena Sereia? Também tem um clima bem Aladdin. A rua onde Alexis mora, Château de Chambord, tem o mesmo nome do castelo que inspirou tanto o desenho de 1991 quanto o live action de 2017 de A Bela e a Fera. Fiz isso porque Alexis é uma mulher linda e inteligente presa em um castelo com um monstro. E claro, a princesa prometida. Eu me diverti muito escrevendo este livro. Hunter é baseado em um dos seus cães? Hunter é baseado livremente em Tess, a cadela de caça do meu marido. Ela já me trouxe vários animais quase mortos, incluindo um que acabou entrando na sala. Ela sempre parece absolutamente perplexa quando eu grito. Crepe do Daniel. 3/4 de xícara de leite. 1 colher de chá de extrato de baunilha. Meia colher de chá de extrato de amêndoa. Opcional. 3/4 de xícara de água. Meia xícara de açúcar refinado. 4 colheres de sopa de manteiga derretida. Meia colher de chá de sal. 3 ovos. 1 xícara e meia de farinha de trigo. Coberturas. Geleia ou frutas de sua escolha. 1/4 de xícara de açúcar impalpável, açúcar refinado misturado com amido de milho. Chantilly, chocolate, calda de caramelo ou outra calda de sua preferência. Opcional. Primeiro passo. Em uma tigela grande, misture o leite, os extratos, a água, o açúcar, a manteiga, o sal e os ovos. Aos poucos, acrescente a farinha, mexendo sempre até ficar homogêneo. Segundo passo. Aqueça uma chapa ou uma frigideira untada em fogo médio alto. Usando a medida de 1/4 de xícara para cada crepe, despeje a massa na frigideira. Incline-a em movimentos circulares para que a massa cubra a superfície uniformemente. Terceiro passo. Cozinhe o crepe por 1 a 2 minutos, até dourar o fundo. Solte com uma espátula, vire e deixe cozinhar do outro lado. Quarto passo. Recheie os crepes com um pouco de sua geleia favorita ou frutas frescas. Dobre a base e, em seguida, as laterais. Então, dobre a parte de cima como se estivesse montando um burrito. Polvilhe açúcar impalpável e cubra com uma dose generosa de chantilly. Você pode acrescentar mais frutas, ou um fio de calda de chocolate ou de caramelo ou qualquer outra de sua preferência. Você acabou de ouvir Parte do Seu Mundo, de Abby Jimenez.